Palavra do Senhor nesta noite. Para isso quero convidá-los para que abramos a Escritura Sagrada, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Evangelho de João, capítulo 4, de 46 a 54. Vamos ler juntos. Quero convidá-los para lermos em uníssono mais uma vez a palavra do Senhor. Leiamos juntos. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre deixou. Com isto reconheceu o pai se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Senhor Deus, cuja santa presença nos encontramos em adoração nesta noite. Ó Deus bendito, rogamos neste momento para a exposição da Tua Palavra, para que o Senhor me ajude como expositor, para que eu possa com fidelidade expor as Tuas verdades e que Cristo seja exposto, seja apresentado nesta noite, para que sejamos fortalecidos, para que o Teu povo seja fortalecido em Cristo, animado, encorajado em Cristo Jesus, para a caminhada cristã. E para aqueles que não conhecem a Jesus, sejam nesta noite convocados ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de edificação para o Teu povo, de salvação para os perdidos e de glória e honra para o Teu nome em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O evangelista João, nesta parte de seu evangelho, vai selecionar alguns eventos que estão ligados à revelação de Jesus como Messias, como Filho de Deus, alguns sinais, alguns milagres realizados por Jesus Cristo, que apontavam para a sua messianidade, que revelavam o seu poder divino e que serviam para confirmação do seu testemunho de quem ele era e do que veio fazer neste mundo. E João vai nos apresentar um destes eventos, um destes sinais realizados por Jesus Cristo, que ele realizou na região da Galileia. Nós já vimos que Jesus deixara a Judéia, deixara Jerusalém e se dirigira para a região da Galileia, onde lá ele havia nascido, crescido e agora se revelara como o Messias, mas que não tinha popularidade e reconhecimento pela maioria das pessoas que ali viviam. E vimos então na exposição passada que ele não se deixava abater nem se atingir por isso, consciente de seu ministério, de sua missão como Messias,
e que retorna para aquela região para dar continuidade ao seu ministério, à revelação de sua missão neste mundo. E retorna então para, depois de passar pela Samaria e ter aquele célebre encontro com aquela mulher, onde vimos ele se revelando como profeta de Deus, que traz para nós o sentido pleno da revelação divina, trazendo Cristo como o Salvador, como aquele que é a fonte da nossa salvação, a fonte de nossa adoração e de nosso serviço a Deus. Agora, chegando na região da Galileia, ele vai realizar um segundo milagre, um segundo sinal na cidade de Caná, onde lá ele se encontrará com um oficial do rei, aqui é descrito como rei, mas é Herodes, é Antipas, o tetrarca daquela região da Galileia, que este homem servia a este Herodes, que aqui é descrito como um rei ou um pequeno rei, e seu filho estava enfermo, à beira da morte. Este homem vivia na região de Cafarnaum, e ouviu dizer que Jesus chegara em Caná, na Galileia. E ele foi ao encontro de Cristo para que Jesus pudesse curar o seu filho. De alguma forma, este homem é movido por uma fé, por uma crença. Mas o diálogo que Jesus terá com este homem, ele vai nos mostrar que Jesus está preocupado em ensinar para ele e para os demais ouvintes, e por conseguinte para todos nós, o que Jesus considera ser uma fé válida, uma fé verdadeira. Há várias formas de crença dentro da própria cristandade. Há várias características de crença. É óbvio que só existe uma fé verdadeira, mas há várias maneiras de se crer, de se manifestar uma fé falsa. E uma delas Jesus vai combater aqui. É aquele tipo de crença reducionista que leva o indivíduo a acreditar em Jesus apenas como um mero realizador de milagres. E Jesus vai combater isso. Infelizmente, muitas pessoas têm um tipo de crença deficiente, que não é uma fé salvadora, uma fé verdadeira, uma fé que salva. Porque muitas pessoas acreditam que Jesus é um homem poderoso. Dentro das religiões até não cristãs, há uma crença em relação a Jesus. Os muçulmanos acreditam em Jesus Cristo, mas acreditam que ele é um homem profeta, que ele é um homem especial, evoluído, que ele é um homem inteligente. Acreditavam que Jesus tinha realizado de fato aqueles milagres, mas o muçulmano não acredita em Jesus de maneira redentora e salvadora. O testemunho de Jeová acredita em Jesus, mas não como redentor e salvador. Adventista acredita em Jesus, católico acredita em Jesus. Mas qual é a natureza dessa fé? Quais são as evidências dessa fé? Em que se fundamenta esta fé? E Jesus está exatamente preocupado em combater esta crença deficiente nele e mostrar que crer nele, como criam a maioria dos judeus, não fazia deles crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros. Veja então como Jesus vai combater uma crença reducionista, uma crença parcial, uma crença deficiente nele, e apontar e mostrar qual é a característica, qual é o fundamento de uma fé válida. O que Jesus pensa ser uma fé válida nele, o que pode ser definido uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Este texto então nos chama para pensar sobre isso, pois o evangelista João descreve exatamente este milagre que Jesus realizou, mas no diálogo com este homem, Jesus mostra qual é o seu principal objetivo: mostrar que os milagres não tinham o objetivo de simplesmente serem um fim em si mesmos, de levar as pessoas simplesmente a acreditarem no poder milagroso de Jesus Cristo, de que elas simplesmente deveriam confiar em Deus como aquele que está à disposição com um poder milagroso e sobrenatural para eles.
Mas os milagres, principalmente realizados por Jesus, tinham o objetivo primário de revelar quem era Jesus Cristo e de apontar para Ele como aquele que é o verdadeiro Messias. Ou seja, os milagres serviam para confirmar o testemunho que a Escritura dava a respeito de Cristo e de que Ele mesmo dava a respeito dele. Era uma confirmação de sua palavra, era para confirmar a veracidade de sua palavra, para que nesta palavra a fé se fundamentasse. Vejam então comigo, meus irmãos e amigos, o que Jesus nos ensina a respeito de uma fé válida, de uma fé verdadeira nele. O que caracteriza então a fé verdadeira em Jesus Cristo, uma fé válida em Jesus Cristo? Primeiro, nós vamos ver como Jesus descreve uma fé inválida, uma fé não verdadeira. Uma fé em Jesus que se fundamenta em sinais de poder e milagres não é válida. Uma fé que se fundamenta no ver o milagre, uma fé que precisa de ver sinais, uma fé que precisa de ver milagres de Deus, não é uma fé válida. Veja o que Jesus diz então, a partir do versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O texto diz que Jesus foi para a cidade de Caná, e lá irá realizar um segundo milagre, pois o primeiro foi a transformação de água em vinho. Caná é uma cidade muito significativa, porque dali surgiram três discípulos de Cristo. Natanael era da região de Caná, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram da região de Caná. Por isso que Jesus participou daquela núpcia, daquela festa de casamento. Provavelmente os nubentes tinham algum nível, algum grau de parentesco com Jesus, ou com sua mãe, ou com seu pai, enfim, seu pai adotivo, José. Mas o ponto para nós é que esta região é muito significativa, porque é uma região onde Jesus iniciou o seu milagre, uma cidade onde ele iniciou os seus feitos milagrosos, mas aonde também Jesus começou a revelar-se aos seus discípulos quem ele era, de que eles deveriam crer nele como aquele que veio realizar o verdadeiro milagre e o mais importante deles, o da transformação das vidas. A transformação em água e em vinho tem exatamente este objetivo primário, de mostrar que todos os eventos, todos os ensinamentos, todas as ações de Cristo apontavam para o seu verdadeiro milagre, para aquele milagre que nós de fato precisamos, que é o da conversão, que é o da regeneração, que é o da recriação divina em nossos corações, que é o da transformação do nosso ser, que é o transplante do coração de pedra em um coração sensível ao Senhor. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, foi o que Jesus disse para a mulher no poço de Jacó, que ele veio realizar o milagre da salvação, da transformação das vidas. Os milagres humanos, os milagres físicos que ele realizava, os sinais extraordinários eram para que as pessoas acreditassem que ele era o Messias, que ele era o Salvador. O testemunho que a palavra dava a respeito dele. Então Caná é significativa. E diz o texto que Jesus, chegando em Caná, um homem que é descrito aqui como um oficial do rei, provavelmente um cortesão, alguém que fizesse parte da corte do tetrarca Herodes Antipas, um oficial que vivia na região de Cafarnaum, aproximadamente 24 quilômetros de distância entre Caná e Cafarnaum.
e ele ouviu dizer que Jesus chegou em Caná. Provavelmente esse homem estava também lá em Jerusalém quando Jesus realizou alguns de seus milagres. E ele faz parte do grupo daqueles a quem Jesus se referiu no texto anterior. Ele disse no versículo 43 a 45, que os judeus da região da Galileia não criam em Jesus Cristo, a maioria deles não reconheciam Jesus, não davam a honra que era devida a ele como profeta de Deus, como Messias do Senhor, e que alguns começaram a acolher Jesus Cristo porque viram sinais. Veja o texto anterior. Jesus disse: assim, quando chegou na Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Provavelmente esse homem também está lá, viu os sinais, passou a crer em Jesus como um homem que é capaz de realizar sinais, passou a entender que de fato Jesus era alguém diferente, que vinha da parte de Deus, era um profeta, era um homem que tinha o poder divino nele, que era capaz realmente de realizar milagres. Criam em Jesus como um homem capaz de realizar milagres. E alguns galileus começaram a receber com mais simpatia Jesus, a não persegui-lo, mas não significava que eles criam de fato e de verdade em Jesus. Eles começaram a crer que Jesus tinha poder de realizar milagres. E é a isso que Jesus está se referindo quando ele diz que aquelas pessoas precisavam ver sinais para crer. Diz o texto então que este homem nobre provavelmente tinha tudo para zombar e ridicularizar de Jesus Cristo. A própria Escritura diz que Jesus não chamou muito dentre os nobres, não chamou muito dentre os pobres, os simples e os humildes, mas chamou alguns dentre os nobres. E este é um deles. Mas no primeiro momento este homem mostra uma fé deficiente, uma fé não verdadeira, uma fé produzida pelas emoções, uma fé produzida pelo seu próprio coração, uma crença produzida pela sua própria impressão a respeito do que viu, seus próprios conceitos a respeito de Jesus Cristo. E então aquele homem, tendo seu filho doente, diz o texto então que o filho dele estava doente, e saiu de Cafarnaum para se encontrar com Jesus Cristo em Caná, movido pela crença, pela fé de que Jesus poderia curar o seu filho. Ele acreditava nisso. E chegou então em Caná, e diz o texto que Jesus o encontrou, e o diálogo se deu em que este homem rogou a Jesus Cristo que fosse até a sua cidade para curar o seu filho. E Jesus então vai dizer: vocês judeus, se vocês não veem sinais, vocês não creem. A fé de vocês se fundamenta em vista, em visão, em manifestação de poder. Ele está exatamente combatendo uma crença supersticiosa desenvolvida no meio dos judeus, de que eles precisavam ver sinais, precisavam ver a manifestação extraordinária e sobrenatural de Deus para crer em alguma coisa, para crer no Senhor. Precisavam ver milagres, precisavam ver manifestações. Jesus disse: a fé de vocês é uma fé firmada, fundamentada em vista, em manifestações visíveis. Mas antes de Jesus criticar isso, este homem vai mostrar a deficiência de uma fé que não se fundamenta na fonte correta. Uma fé reducionista, uma crença falha em Jesus Cristo, ela logo se evidencia. E este homem pelo menos demonstrou duas deficiências em sua crença. Como ele cria apenas em Jesus como um realizador de milagres, ele cria que Jesus precisava estar no lugar para curar. O texto diz que este homem pediu a Jesus: vá comigo, Senhor, o meu filho está doente, vá comigo para Cafarnaum, para que lá o Senhor possa tocar, para que o Senhor possa estar lá presente. Primeira deficiência dessa crença: ele achava que Jesus precisava estar presente para curar, que Jesus precisava estar ali no lugar para realizar o milagre. Segundo, ele acreditava que havia uma limitação no poder de Cristo. Jesus só podia fazer alguma coisa enquanto aquele filho dele estivesse vivo. Se ele morresse, não tinha mais condição. Jesus não poderia fazer nada, diz o texto. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia, versículo 47, para a Galileia, foi ter com ele
e rogou que descesse para curar seu filho que estava morto, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios de modo nenhum, crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Veja que este homem tinha uma deficiência na sua crença em relação a Jesus, que ele acreditava que Jesus tinha que estar lá, e que se o filho morresse, Jesus não poderia fazer nada. Como ele tem uma impressão errada a respeito do próprio poder milagroso de Jesus Cristo. E Jesus, mesmo solícito, mesmo acessível, mesmo com todo amor, repreendeu duramente. Porque Jesus sabia que ali era uma oportunidade de atingir e atacar uma fé errada em relação a ele. Era a oportunidade dele mostrar uma deficiência que implicaria em possibilidade de salvação, em uma fé que não salva. Ele precisava corrigir o entendimento daquele homem, pastorear seu coração e confrontá-lo com a verdade de que sua crença estava numa fonte errada. Primeiro ele passou a crer porque ele viu os sinais, e ele passou a crer baseado nos sinais. É óbvio que este homem, tudo indica que ele é um judeu, conhece a lei, viu não só os milagres de Cristo, mas ouviu os ensinamentos de Cristo. Mas só os milagres o atingiram, só os sinais o atingiram, só o que ele viu o atingiu emocionalmente, a ponto dele, vendo o seu filho doente, disse: vou procurar Jesus. Mas Jesus vai dizer: se vocês não veem sinal, vocês não creem. Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus está dizendo que se aquele homem não tivesse visto o sinal de Cristo, se ele não tivesse visto os milagres de Cristo, ele não acreditaria nem que Jesus era capaz de curar. Então era uma fé que dependia de sinais, de milagres, de manifestação de poder. Uma fé reduzida a isso, uma fé restringida a isso, não é uma fé válida, não é uma fé autêntica em Jesus Cristo. Por isso ele disse: se vocês não vissem, vocês não creriam. Então essa crença de vocês é uma crença dependente de algo que não é verdadeiro, sustentável e válido. Vocês não creem de fato em mim. Vocês não acreditam de fato em mim. Vocês não me reconhecem pelo que de fato eu sou. Vocês querem receber algum benefício de mim. É o que muitas pessoas fazem hoje. Escolhem o que acham melhor na vida e nas características de Cristo para crer e simpatizar. Aquilo que não interessa a ele despreza do caráter da pessoa e das obras de Cristo. Seleciona no Evangelho aquilo que ele acha interessante. Os libertinos vão para a Escritura e dizem assim: não, Jesus é amor, olha como ele acolhia até os marginais, então ele vai acolher os imorais, indecentes, os homossexuais, os rebeldes, porque ele ama todo, ele recebe todo mundo, ele não se importa, ele não aceita. Então escolhe a parte que acha boa, reduz Cristo àquele aspecto que ele criou, que ele inventou, reduz Cristo a um momento, a uma atitude, a um aspecto, e despreza a totalidade do Senhor, despreza a sua grandeza, como alguns fazem com Deus. Gostam do atributo divino de amor, exalta o amor divino, a graça divina, a misericórdia divina, e despreza o juízo divino, despreza a ira divina, despreza a justiça divina. É reduzir Deus ao nosso bel prazer, é reduzir Deus a um tipo de Deus que eu quero. É fazer com que Deus seja o que eu quero que Ele seja, e não aceitá-lo e amá-lo como Ele de fato é. É o que este homem está fazendo com Jesus, é o que a maioria dos judeus faziam com Jesus. Queriam selecionar coisas em Cristo para poder ter simpatia apenas naquilo que interessava a eles e desprezar naquilo que não interessava. Por fim, desprezar um aspecto de Cristo é desprezá-lo em sua totalidade. Desprezar um atributo divino é desprezá-lo em sua totalidade. Não honrar Deus em sua justiça é também desonrá-lo em seu amor.
Pois as verdades de Deus, as características de Deus estão interligadas, é um todo. Então, reduzir a sua fé aos milagres de Cristo, crer em milagre não faz de você um cristão. Tem muita gente que pensa que é cristão porque crê em milagres, porque crê que Jesus pode fazer milagres. Um dia eu estava assistindo um programa de televisão e a chamada era assim: você crê em milagres? Ora, como se isso fosse muita coisa. Os demônios, diz a Escritura, creem no poder de Deus e se estremecem. Crer em milagres não faz de você cristão. Crer nos sinais extraordinários de Deus não faz de você um cristão. O que faz de nós um crente, de fato, o que faz do indivíduo um cristão, não é a crença em milagres. É muito mais que isso. Apesar de que o Deus que cremos é um Deus que faz milagres, mas nós não cremos reduzidos, firmados e fundamentados em milagres. Cremos em Deus. Então Jesus vai mostrar para aquele homem que a fé dele, como a maioria dos judeus, era uma fé que dependia de ver coisas, de ver sinais, de ver poder. Se eu ver, eu creio que Jesus aprendeu isso dentre os seus discípulos. Tomé disse, não acreditou no testemunho que as mulheres deram sobre a ressurreição de Cristo. Jesus chegou e disse, eu tenho que tocar nele. Era um judeu autêntico, era um judeu que acreditava exatamente, tinha um tipo de fé reducionista, dependente de ver coisas, de ver sinal, de ver poder, de ver milagre. Tomé era quase um pentecostal, que precisava de ver o céu abrir, os anjos descer, para acreditar no poder de Deus. Mas Jesus repreendeu duramente, disse, bem-aventurado Tomé. Agora você está vendo, você está crendo, Tomé? Você está crendo em mim, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Isso que Jesus está dizendo para aquele homem. Vocês precisam ver coisas para acreditar em mim. Então, como a fé deles dependia de ver sinais, então eles tinham uma fé deficiente, não válida, não salvadora em Cristo. Ainda que acreditavam no poder de Cristo, no milagre de Cristo, não criam em Jesus de maneira correta. Por quê? Que é o que Jesus vai nos dizer. Porque a fé que é válida é a que se fundamenta apenas na palavra de Jesus e não nos sinais. É o Evangelho, é o testemunho da palavra de Cristo que é o fundamento da fé, sua origem e sua sustentação. O texto então diz que apesar de Jesus repreender duramente aquele homem, ele ainda vai demonstrar compaixão, amor, paciência, pastoreando o coração dele para mostrar para ele que ele não acredita em Jesus de maneira correta, que a fé dele é uma fé deficiente, que ele não precisava ver os milagres, que ele não precisava dos sinais, ele precisava acreditar no que a Escritura diz sobre quem é o Messias. Vejam comigo, o texto, mesmo que indiretamente, vai nos dizer isso. Versículo 49. O bolho oficial, o Senhor desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera, que o filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Então Jesus, depois de dizer que ele não precisava de ver sinais para crer, se ele dependesse de sinal para crer, sua fé não era válida, Jesus disse, eu não vou lá contigo, eu vou te dar uma ordem, uma palavra, uma autoridade, vai, e teu filho já vive. O milagre já aconteceu. Jesus está testando se a palavra, o pastoreio produziu fé de verdade agora no coração dele.
Agora ele não mais diz: Senhor, tu tem que estar lá, Senhor. Ele, sem repreender, sem questionar. O texto diz que ele então creu na palavra de Jesus. Jesus disse: vai, e teu filho já recebeu, teu filho já está vivo. Acredite nisso, acredite na minha palavra. Jesus está com isso mostrando para aquele homem que ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia a lei, ele sabia que tudo o que a palavra de Deus diz é suficiente para nós crermos nele. É na palavra, é no testemunho da palavra que a nossa fé deve se fundamentar. Por isso que João, mais adiante, vai resumir o seu pensamento dizendo assim: muitos milagres Jesus fez, muitos sinais extraordinários ele fez, que não estão escritos neste livro, mas estes que foram escritos é para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e nele tenhamos vida eterna. Então aquilo que a Escritura já testemunhava sobre Jesus é suficiente para aquele homem acreditar que o Messias é poderoso, é o Filho de Deus, e que Jesus não era simplesmente um mero homem, um profeta que tinha poder divino. Ele era o Messias, o Filho de Deus. E que aquele homem deveria crer em Jesus não como um mero realizador de milagres, mas como o Messias, o realizador do mais significativo e importante dos milagres, o da salvação, que garantiria a vida plena. Ele deveria acreditar em Jesus como Salvador, Redentor, Messias, não um mero realizador de milagres. Tem muita gente que o máximo que vai desfrutar de Cristo é receber milagres físicos nesta vida. Porque se não houver em nós, se não formos alcançados pelo milagre da salvação, não importa quantas curas tivemos de enfermidade, não importa quantos mortos na nossa família o Senhor ressuscitou, se nós não experimentarmos o milagre da salvação, vamos para o inferno, com todos os milagres divinos nessa vida. Foi o que Jesus disse para aquele homem: vá. Mesmo não merecendo, o Senhor concedeu uma bênção maior do que a que ele pediu. Ele queria que Jesus fosse lá. Jesus disse: eu nem vou lá. Vá para casa, quando você chegar lá, seu filho já está curado. Agora, o texto diz que ele creu nas palavras de Jesus. Agora este homem aponta para uma fé válida. Ele agora começa a acreditar na palavra do Senhor, no que a palavra dele diz. Ele não precisa ver, ele não precisa chegar em casa para ver se é verdade. Ele acreditou na palavra de Jesus Cristo. Agora indica que uma fé válida chegou em seu coração. E o texto diz que ele está convicto disso. Volta para casa. Não sabemos ao certo o que aconteceu. Diz o texto que ele volta para casa, e quando se encontra com mensageiros, diz: teu filho vive. E ele perguntou: que horas ele melhorou? Eles então se referem a uma hora, e ele então se lembra que foi a hora que Jesus disse: vai, porque teu filho vive. Ele já tinha acreditado, ele já está pleno. Aquilo aqueceu ainda mais seu coração, reafirmou sua fé, firmou sua fé. E quando ele chegou em casa, ele viu com os seus olhos o que Jesus tinha dito. Mas o texto é fantástico, porque o texto vai dizer assim. Primeiro, o texto disse: quando Jesus disse, ele acreditou na palavra de Cristo. Parece que é o início de uma fé legítima, salvadora, redentora. Ele agora começa a ter a sua mente aberta para entender Cristo em sua totalidade, em sua grandeza de Filho de Deus, de Salvador, de Redentor. Porque quando ele chega em casa e testemunha o seu filho curado, bem, provavelmente vai compartilhar aquilo que ocorreu com ele e com Jesus Cristo. E diz o texto que ele, junto com seus familiares, passaram a crer. Veja o texto. Com isto reconheceu o pai, versículo 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive.
e creu, ele e toda a sua casa. Isso significa agora que não era aquela crença em um Jesus que realiza milagres, mas era uma crença em um Redentor, um mestre a quem eles agora deviam servir. Essa descrição é a descrição agora de uma fé que faz deles discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Cristo, proclamadores de Cristo, testemunhas de Cristo, aqueles que agora estavam crendo no Evangelho de Jesus e proclamaria Ele. Agora a bênção da salvação, um milagre verdadeiro chegou naquela hora. Chegou salvação naquele lar. Aquele homem creu em Jesus, seus filhos, seu filho, sua esposa, os seus creram em Jesus e passaram a ser discípulos de Jesus Cristo em Caná. É isso que Jesus quer mostrar para nós, que uma fé válida nele é uma fé que se fundamenta na sua palavra, no que a Escritura diz sobre ele, no que as suas testemunhas dizem sobre ele, no que o Evangelho diz sobre ele. E o texto conclui dizendo: esse foi o segundo milagre que Jesus fez naquela região, foi o segundo sinal que Jesus fez naquela região, um confirmando o outro. O primeiro falava de que Jesus realizaria o verdadeiro milagre de transformação, e este mostrando como é que ele faria isso: pela fé, não nos milagres dele, mas pela fé nele, quem ele era, o que ele veio fazer neste mundo, o que a Bíblia diz sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer de fato e de verdade. Com isso, meus irmãos e amigos, a palavra do Senhor nos mostra algo importante em relação à fé. Primeiro, crer em milagres não faz de nós cristãos. É importante nós ressaltarmos isso. Ser cristão não significa crer que Jesus faz milagre, crer no poder extraordinário de Deus. Ser cristão é ter uma fé que se fundamenta na palavra, que testemunha sobre quem é Jesus Cristo. É crer em tudo que a Escritura diz sobre Jesus. É descansar plenamente nele como Redentor e Salvador de nossas almas. Ser cristão é ter Jesus como Redentor de nossas almas, Salvador de nossas vidas, Mestre por excelência de cada um de nós. Uma fé que se fundamenta no que a palavra diz sobre Jesus. Crer em milagres não salva pecadores, mas crer no testemunho que o Evangelho dá sobre Jesus como Salvador salva pecadores, ainda que não veja um milagre de cura. Uma fé válida é uma fé gerada e nutrida pela palavra. Por isso que nós não cremos e nem praticamos em culto de cura e de milagres e de sinais, porque o culto não é para isso. O culto é o culto, como dizem os puritanos e os reformadores, o culto da palavra. O culto onde a palavra de Deus é o centro, cantada, orada, lida e pregada, por meio da qual Cristo se revela Senhor, Salvador, poder de Deus e sabedoria de Deus. O próprio apóstolo Paulo lidou com esta deficiência dos judeus. Ele combateu veementemente esta fé reducionista judaica, que ficava o tempo todo pedindo um sinal, uma prova de poder, de milagre para crer. E em 1 Coríntios, ele então diz, abram comigo por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 24. Olha como o apóstolo Paulo, a semelhança de Jesus Cristo, denuncia a fé reducionista dos judeus, que é de muitos hoje que se chamam de cristãos, que creem apenas em um Cristo milagroso, mas não em Cristo Redentor, Salvador, Santificador, Libertador, que não precisa realizar milagres físicos para eu crer no seu poder. Veja, 1, 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha como o apóstolo Paulo combate este pensamento reducionista dos judeus que ficam pedindo sinal que para crer eles precisam ver, precisam tocar, precisam experimentar. Os gregos queriam sabedoria, como seus filósofos tentavam explicar de maneira da razão, da racionalidade humana. Ele disse: nós pregamos Cristo. Nós nem atendemos para aqueles que querem sabedoria segundo o mundo, nem poder e milagre como os judeus querem. Nós pregamos Jesus crucificado, a maior manifestação do milagre de Deus na cruz. Que para quando os judeus ouvem, se escandalizam, dizendo: eu não creio em Cristo vencido na cruz, não creio em Messias derrotado. Os gregos dizem: eu não acredito em um Messias derrotado em uma cruz, que tinha seguidores ignorantes, pescadores. Não tinha um sábio, um mestre dentre eles, só ignorantes pescadores de peixe. Escândalo. Mas Jesus, então Paulo disse: mas para nós que cremos, Jesus é poder de Deus, sabedoria de Deus. Jesus na cruz, a obra redentora de Cristo, é a maior manifestação do poder milagroso de Deus e da sabedoria divina. Então eu não preciso de ver milagres para crer no poder de Deus. Eu preciso crer no que a Escritura diz sobre quem Ele é. Então a fé que se fundamenta em milagres não é fé salvadora. Mas, meus irmãos, a Bíblia também nos diz que ter uma fé bíblica não impede que nós acreditemos e desejemos ver o milagre de Deus. Orar para que Deus manifeste seu poder e seu milagre não é errado. Ter uma fé bíblica não faz de nós incrédulos no poder de Deus. Nós não cremos mais que há homens que têm poder de curar como os apóstolos. Não cremos nisso. Não cremos que há homens como Jesus e os apóstolos que ordenavam e os enfermos ficavam curados, que tocavam e eles ficavam curados. Nós cremos, como Tiago disse, que toda a oração de um justo tem valor e importância, porque crendo em Cristo, o poder de Deus pode se manifestar de acordo com a sua soberana vontade. Nós, presbiterianos, que cremos em uma fé racional, bíblica, cremos no poder de Deus, sim. Que Deus, pelo seu querer e sua vontade, pode responder a oração de um crente, curando um enfermo por quem ele intercede, sim. Mas o que a fé bíblica não permite é nós termos uma fé dependente de milagres, uma fé dependente de sinais, uma fé que precisa ver para crer, uma fé que tem que crer exigindo ver. Não. Uma fé bíblica, meus irmãos, ela não impede de nós orarmos clamando pelo poder, pela manifestação do poder e do milagre divino, mas ela impede da gente depender disso para crer, para amar e para servir ao Senhor. O meu amor depende do que a Escritura diz sobre Ele. A minha fé depende do que a Escritura diz sobre Deus. O meu serviço depende do que a Escritura diz sobre quem é Deus. Que eu creio que Ele é poderoso, ainda que eu não veja o seu poder extraordinário na minha vida, além da salvação. Uma fé bíblica não precisa ver para crer. Uma fé bíblica, ela crê para ver o que Deus quer que ela veja. Não é como alguns também acreditam, dizem, a gente não crê, não vê para crer, a gente crê para ver. Não significa que a gente crê para ver o que a gente quer ver e exige ver. Eu creio que Deus vai fazer um milagre, então espera que Ele vai fazer um milagre. Não. Eu creio que Deus pode fazer um milagre, e se Ele quiser, fará, e se Ele não fizer, eu continuo crendo que Ele faz milagre. Esta é uma fé bíblica.
que descansa no que o Senhor é revelado em sua palavra. Então, eu não preciso ver para crer, mas eu creio para ver o que Deus quer que eu veja, o que Ele deseja que eu veja na manifestação do seu poder, segundo a sua provisão, segundo a sua bondade. Mas o mais importante é que Ele nos prepara para vermos aquilo que a fé nos prepara para vermos na eternidade, uma vida plena no Senhor. O milagre da vida eterna se descortinando diante dos nossos olhos na eternidade. Quem crer no Senhor, firmado em sua palavra, verá o mais importante dos milagres, a consumação da nossa salvação, onde adentraremos a uma vida plena com o Senhor. Por isso Jesus disse: bem-aventurado é quem não viu e creu. Que o Senhor firme a nossa fé na sua palavra. Você pode orar, meu irmão, para que Deus cure. É Deus quem faz isso. Você não tem poder, nem aqueles que se dizem que estão acreditando que Deus tem poder, não deu poder para eles. O poder do Senhor. Ore. Se Deus quiser, Deus manifestará seu poder, sua cura. Mas não dependa disso para crer no Senhor. Se sua fé precisa ver o milagre de Deus, sua fé não é válida. Mas nunca duvide do que a Bíblia diz sobre Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.